Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, pregando, a palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz. E sempre quando nós nos colocamos diante dela, nós somos confrontados, somos levados ao arrependimento e isso prova, o quanto ela é viva e eficaz em nossas vidas. Irmãos, eu gostaria de já pedir que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura, dos primeiros versículos do capítulo 2, e à medida que eu for lendo, eu vou colocando os tópicos. Gostaria de fazer uma oração antes de iniciar. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio. Obrigado pela tua graça, Pai, misericórdia. Obrigado pela tua bondade, Pai, em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não somente nos livrou, ó Pai, do lamaçal do pecado, da nossa vida de condenação, Pai, do caminho ao inferno, mas o Senhor nos salvou, ó Pai, para a glória eterna, Pai, para estarmos com o Senhor na eternidade. Isso é um privilégio, ó Pai, que nós temos e nós te agradecemos, ó Pai. Somos eternamente gratos e eternamente devedores. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos falando hoje, a respeito da primeira carta de Pedro. Eu já havia pregado nessa carta no capítulo 1, ali do versículo 13 em diante, onde ele fala ali que os cristãos devem ter uma mente preparada, sejam santos porque eu sou santo. E qual que é o contexto, para a gente relembrar a respeito desse contexto aqui de 1 a Pedro. Havia uma perseguição intensa ali em Roma, e ele se refere a Roma como se fosse a Babilônia, de tantas transgressões que ocorriam ali naquele lugar. O imperador Nero, como todos sabem, foi o que incendiou Roma e também perseguiu alguns cristãos, os acendendo como tochas humanas para iluminar a cidade. Então, ele colocou toda essa culpa desse incêndio nos cristãos. Os cristãos foram os culpados, vamos dizer assim. E esses irmãos que estavam ali foram dispersos. Pedro está falando aqui aos irmãos que foram dispersos, que estão ali ao redor da Palestina, região que hoje é próxima ali da Turquia. Então, esses irmãos que são novos convertidos, esses irmãos estão dispersos ali por toda essa região. E Pedro faz essa carta encorajando a esses irmãos a permanecerem na fé, a guardarem a sua fé, a santidade, encoraja também a permanecer em Cristo em meio ao sofrimento, em meio às lutas. E no decorrer desses primeiros versículos, nós veremos que Pedro ele estava não somente preocupado com a questão deles suportarem as aflições e os sofrimentos, mas também Pedro estava preocupado com a sua santidade. Então, convido os irmãos a ler os 3 primeiros versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, e para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, Pedro, ele inicia falando aqui de algumas obras da carne. Ele não cita todas, mas veja que no primeiro versículo, ele já fala, livrem-se de toda maldade. Ou seja, ele está sendo aqui generalista, ele está falando de toda forma de perversidade. E aí ele continua, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E, meus irmãos, esse tema da pureza do coração, a santidade, a preservação da santidade é um tema que ele é recorrente na palavra de Deus. E é, de certa forma, uma consequência esperada a todo aquele que se arrepende, que é alcançado pelo Senhor e que busca um compromisso de seguir Jesus
e aceitando o Evangelho. Então, Pedro exorta que todos esses irmãos, né, que receberam essa carta, que eles tomem uma decisão consciente de exterminar os pecados que impedem o crescimento espiritual. E, por vez, refletem negativamente na saúde espiritual da igreja. Então, veja que interessante. Na nossa mente, né, contemporânea, nós pensamos, nossa, eles estão passando por perseguição, sofrimentos, né, muitos morreram por conta dessa intensa perseguição do Império Romano. No entanto, Pedro, no primeiro capítulo, ele já abordou essa questão. Agora ele aborda a questão deles se preservarem a sua mente, o seu coração, para se afastar de todas essas obras da carne. Assim como o primeiro versículo diz. E o nosso Senhor Jesus Cristo fala isso também em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e jogue fora. Se a tua mão direita lhe fizer pecar, corte-a e lance fora. Né? Ele fala que é melhor você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir ao inferno. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está dando um exemplo aqui da seriedade com que ele tratava a santidade, a pureza do coração, o fato de você cortar o pecado para que ele não tenha progressão na sua vida. Então, Paulo também falou algo semelhante, como recomeçar algo. Aqui em Efésios, capítulo 4, do 22 ao 24, muito conhecido dos irmãos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esses poucos versículos nos dão um esboço impressionante, porque ele faz duas comparações. Uma do velho homem, que ele é levado pelos desejos enganosos, que nós sabemos que vem do coração, e eles são levados, convidados a renovar o seu modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Ou seja, você tira a roupa de velho homem e põe a roupa de novo homem. Agora, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Observe que aqui nesse versículo final, a palavra de Deus possui a centralidade. Né? Você só consegue ter santidade se você estiver sendo irrigado pela palavra de Deus. E aqui Paulo fala algo semelhante. Continuando aqui nessa lista, né, de obras da carne, como já havia falado, a maldade refere-se à perversidade em geral. Todo engano significa a desonestidade, aquela pessoa que busca, de todas as formas, argumentar, infringindo a ética, a moral. Ele não quer saber, ele quer saber de argumentar e levar a pessoa ao engano. Então, todo engano significaria isso. Hipocrisia, como todos sabemos, né, é o fingimento de algo que você não é. Ou seja, você finge ser alguma coisa para impressionar aos outros com o objetivo de ter algum benefício com isso. Toda espécie de maledicência refere-se a difamação, intriga, críticas injustas, menosprezo, murmurações também entram nesse toda espécie de maledicência. Então, a calúnia contra o irmão bem-intencionado, acusando falsamente, divide e destrói o corpo pelo qual Cristo morreu. Então, tente compreender como Pedro está preocupado aqui com a santidade dos irmãos, com a unidade dessa igreja. Ele não está preocupado somente com o sofrimento, porque todos os cristãos ali, né, independente do local onde eles estavam, passaram por perseguições, passaram por sofrimentos. Só que isso não era o principal. O Senhor, devemos saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se em nossas vidas, de forma inevitável, estamos passando por sofrimentos ou por tribulações, sabemos que o Senhor está no controle dessas coisas. No entanto, em meio às circunstâncias, nós louvamos hoje aqui
né? Eu te louvarei em qualquer tipo de circunstância. Em meio às circunstâncias, nós somos convidados, somos exortados a preservar a nossa santidade. Somos encorajados a preservar a nossa santidade, a ter pureza de coração, a estar sempre buscando ser irrigado, alimentado pela palavra de Deus. Paulo fala isso também em Romanos, capítulo 13, do versículo 12 ao 14. Eu vou falar rapidamente aqui. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, Paulo fala a mesma coisa. Deixe isso de lado e revista-se de uma nova mentalidade, para que você possa desfrutar do crescimento espiritual, da maturidade no Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra nos chama a atenção, porque ela não fala somente individualmente com aqueles cristãos que estão em sofrimento. Se fosse direcionado somente àqueles que sofrem, muitos aqui não estão passando por esse momento de sofrimento, mas nós sabemos que o dia mau pode chegar em nossas vidas. No entanto, ele chama a atenção que, mesmo em qualquer circunstância, você deve preservar sua santidade, deve ter a pureza de coração. Então, ele fala aqui que quando essas práticas estão presentes em nossas vidas, significa que estamos nos entregando às obras da carne e, consequentemente, não haverá nenhum anseio pela palavra de Deus. Então, a consequência é essa, é a frieza espiritual gradativa em nossas vidas. Nós vamos nos esfriando, a palavra de Deus não é mais atrativa para nós, ela não preenche, não aquece mais o nosso coração. Daqui a pouco nós não queremos mais estar em comunhão com os irmãos, não faz mais sentido para nós, e aí aos poucos os padrões do mundo vão tomando conta, vão tomando prioridade em nossas vidas. Pedro estava preocupado com essa igreja com relação a isso. Se pararmos de nos alimentar, deixaremos de crescer e de desfrutar da graça que encontramos no Senhor. O comentarista Warren Wiersbe fala que, quando os cristãos estão crescendo na palavra, não são agitadores, mas pacificadores. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele busca se afastar dessas obras da carne para poder glorificar a Deus com os seus atos. Então, a característica de um cristão, ele não é agitador, ele não gosta de confusão, né? Ele não gosta de todo tipo de maldade, ele se afasta das maledicências, ele não quer nem saber de inveja, mas ele clama ao Senhor que sonde o seu coração constantemente. Todos nós somos pecadores, nós estamos suscetíveis a esses tipos de sentimentos, porque o pecado ainda está em nós. Por isso que nós todos os dias precisamos nos arrepender perante o Senhor e pedir que o Senhor sonde os nossos corações. Pedro continua, e ele sabe que esses irmãos que estão passando por sofrimento, eles são recém-convertidos, são novos convertidos. E ele considera como crianças recém-nascidas. São como bebês que ainda estão se alimentando de leite. E aqui ele fala, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, como que é esse leite espiritual? Esse leite espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus sem distorções. Porque a palavra de Deus, quando você alimenta um novo convertido com a palavra de Deus diluída, com a palavra de Deus distorcida, a palavra de Deus ela não tem o efeito necessário naquele irmão. E aí ele deixa de crescer. O problema não é a palavra, o problema são os pregadores, são aqueles que levam a palavra, que distorcem para o seu bel prazer, distorcem com motivos hipócritas, motivos financeiros, para poderem enganar aqueles que ainda estão iniciando na fé, estão dando os primeiros passos.
Então, o novo nascido, né, o nascido novamente, ele deve desejar de coração esse leite espiritual. E à medida que ele vai se alimentando, ele vai crescendo, né, assim como uma criança, né, os dentes vão se fortalecendo, ele vai desejando coisas mais sólidas, mais pastosas, né? Arroz, feijão, alguma coisa mais palatável, né? Ele não se contenta, não deve se contentar somente com o leite espiritual. O grande problema é que há muitos cristãos hoje em dia que permanecem nessa fase. E essa fase do leite espiritual puro, meus irmãos, ela é temporária. Deve ser temporária. Ela não deve ser a maior parte da sua vida. Você precisa estar sempre buscando o crescimento, se achegando no Senhor, buscando o entendimento da palavra de Deus, para que você passe a se alimentar de alimentos mais sólidos, de aprofundamento na palavra de Deus. Então, aqueles que estão iniciando a vida cristã devem ansiar pelo leite espiritual puro. No entanto, não devem contentar-se com o mesmo alimento para sempre. Essa fase deve ser temporária. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, há uma grande exortação com relação a isso. Alguns irmãos que já deveriam ter crescido espiritualmente, já deviam ter se tornado mestres. Olha só, imagina quanto tempo para você se tornar mestres. Então, o autor da carta, ele faz essa exortação. Do capítulo 5, versículo 12 ao 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Observe aqui no final do versículo 14, pelo exercício constante. Aquele que quer mudar de alimento, que quer crescer na fé, ele precisa se alimentar constantemente. Ele precisa não somente ouvir as pregações, não pode somente ler e de forma religiosa não colocar em prática, mas você deve pegar tudo aquilo, meditar, ruminar e colocar em prática na sua vida diária. Então, Pedro está alertando esses irmãos, vocês devem desejar de coração esse alimento, esse leite puro, não distorcido. No entanto, nós sabemos que isso é temporário. Embora os redimidos estejam regenerados e possuam a vida eterna que Deus lhe dá, mediante o Evangelho, a plenitude da vida espiritual deve ser encontrada no crescimento. E quanto a nós, como que nós estamos, né, na vida cristã? Será que temos buscado mais o Senhor, de maneira que venhamos a crescer todos os dias? Será que nós temos aproveitado as diversas oportunidades que nós temos, as conferências, os devocionais, as pregações aqui no domingo, as escolas bíblicas dominicais, os grupos de vida, que às vezes um irmão está passando por uma luta, eu posso ser usado como instrumento, como bênção na vida dele, e aí eu me abstenho disso. Eu me abstenho de abençoar os irmãos. Crescer na fé, meus irmãos, também é uma forma de amar o próximo. Porque como que você vai ajudar o próximo se você ainda está no alimento líquido, no alimento ali sem muitos nutrientes? Nós precisamos crescer de maneira que a igreja cresça de maneira uniforme e o corpo de Cristo seja exaltado. E Cristo, consequentemente, o cabeça sendo exaltado. Ele continua, agora que provaram que o Senhor é bom. E nós sabemos que tem o Salmo, né? Tem até a música, um cântico que nós louvamos aqui. Salmo 34, versículo 8 e 9. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Amém? Então, aqui no versículo 3, ele finaliza, né? Ele finaliza esse primeiro ponto, né?
que eu esqueci de ler aos irmãos. O cristão verdadeiro rejeita toda maldade, de maneira bem simples, né? Bem resumida. Então, à medida que o cristão ele cresce espiritualmente, ele entende que é totalmente dependente de Deus. Não confunda o crescimento espiritual com aquela hiperatividade, né? Eu vou conseguir chegar lá com as minhas próprias forças, com as minhas próprias obras. Não. Você deve, primeiramente, depender de Deus. Devemos depender do Espírito Santo, porque é Ele quem dá o crescimento. Lembra daquele versículo que fala que um regou, outro plantou, mas Deus deu o crescimento. Então, nós somos responsáveis, temos a nossa responsabilidade de estar buscando mais a Deus, buscando crescimento, aprendizado, abençoando os irmãos. No entanto, devemos saber, ter a ciência de que o crescimento é Deus quem dá. Então, Pedro aqui, ele chama esses irmãos a decidirem, de uma vez por todas, largar esses pecados. Ele estava preocupado não somente com o sofrimento, mas com a sua santidade, mas também a decidir, olha, eu quero crescer. Eu já cansei desse estado de passividade, mas eu quero buscar mais a Deus, eu quero aprender, independente das circunstâncias. E isso serve para nós, porque a decisão que nós tomamos hoje irá refletir no tipo de cristão que nós nos tornaremos amanhã. Isso deve estar presente em nossas vidas, porque em todas as áreas de nossas vidas nós procuramos aperfeiçoamento. Esse é o comum, né? Nas nossas profissões nós nos especializamos, nos atualizamos de maneira que nós vamos subindo os degraus, né, da nossa profissão. Nós prestamos concurso para alguma coisa e desejamos passar, né? Nós desejamos, aprender uma língua nova, nós precisamos, então, sermos disciplinados e procurar passar mais tempo com aquele aprendizado, né? Devemos realmente sair da nossa zona de conforto. No entanto, acontece um fenômeno que, quando levamos para o nosso departamento espiritual, nós relaxamos, nós nos permitimos a fazer que esse crescimento seja estagnado ou seja negligenciado. Então, será que Deus, né, que morreu ali na cruz, né, nos livrou do pecado, da morte do pecado, removeu o aguilhão da morte de nossas vidas, será que Ele não merece o nosso melhor? Nós devemos nos empenhar para glorificar a Deus no crescimento espiritual. Perdão. Já no tópico 2, irmãos, o cristão verdadeiro busca intimidade com o Senhor. E eu gostaria de fazer a leitura juntamente com os irmãos. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Amém? Então, aqui nesse segundo tópico, meus irmãos, o cristão verdadeiro busca intimidade com o Senhor. Observe que já no versículo 4, ele fala que à medida que você vai se aproximando dele, quem é ele? Jesus Cristo. Dessa pedra viva, rejeitada pelos homens, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O processo pelo qual os crentes crescem para a salvação ocorre quando eles continuamente se achegam ao Senhor. Então, meus irmãos, essa é uma obrigatoriedade
do cristão. O cristão sempre deve buscar estar mais próximo de Deus, ser mais íntimo de Deus, buscar intimidade por meio da sua palavra, e não somente na palavra, mas em oração, assim como Jesus Cristo fazia, assim como ele nos ensinou. Pedro aqui está usando a figura de uma casa espiritual que está sendo edificada por meio de Cristo. E todas essas pedras que são colocadas nesse edifício, elas também são transformadas em pedras vivas. São todos aqueles que foram alcançados por Cristo, eles são lapidados pelo construtor para uma finalidade, para a edificação dessa casa espiritual, aonde o fundamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Alguns rejeitaram essa pedra angular e essa pedra virou pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam. No entanto, para aqueles que o aceitam, aqueles que nele creem, ela é pedra de salvação. Então, essa ilustração aqui que Pedro dá, e que é falada, né, esse termo pedra, é utilizado em várias partes do Evangelho, ela aponta para Cristo. E assim como Cristo é a pedra viva, nós, como imitadores de Cristo, somos chamados também de pedra viva, sendo utilizados por Deus na sua obra. Então nós podemos, meus irmãos, vivenciar o poder de Deus quando somos conduzidos a vínculos de relacionamento com o corpo de Cristo, vínculos esses que fortalecem para sempre. As nossas reuniões que fazemos constantemente, reuniões de oração, grupos de vida, tudo isso, meus irmãos, vai formando uma unidade espiritual e fortalecendo os vínculos. Os irmãos em Cristo vão passando a ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e buscando glorificar a Deus de maneira uniforme. O crescimento e a edificação da igreja podem ser vistos aqui como uma consequência da adoração e da comunhão com Jesus Cristo. Todos nós sabemos que pedras não falam, mas essas pedras que Pedro se refere são pedras vivas, e elas estão sendo utilizadas para a edificação de uma casa espiritual. E aqui, esse procedimento, esse proceder, essa conduta, ela é chamada de sacerdócio santo, né? É tudo aquilo que nós fazemos, né, para Cristo. Nós oferecemos nossos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, além de sermos chamados pedras vivas, nós também somos sacerdotes espirituais. Inácio de Antioquia, que foi um mártir no começo do 2º século, escreveu à igreja dos Efésios por volta de 110 d.C. Sois pedras de um templo, preparadas de antemão para a construção de Deus Pai, içadas às alturas por meio da haste de Jesus Cristo, que é a cruz, e pela corda que é o Espírito Santo. Então aqui nós vemos o Deus Trino agindo como construtor da edificação espiritual. E nós fazemos parte dessa edificação, ali como pedras vivas. Que privilégio, meus irmãos. Dentro de uma edificação, cada pedra tem a sua importância. Não há pedra melhor do que a outra ou com a maior importância do que a outra, mas todas têm a mesma finalidade. Existe a pedra angular, que é Cristo, e todas as outras pedras, que são os santos, aqueles que foram remidos pelo seu sangue. O pastor já pregou em Isaías, né? Então, semelhantemente aos dias de Isaías, quando os israelitas descrentes desprezaram o Senhor Todo-Poderoso como refúgio contra seus inimigos, da mesma maneira, o mundo incrédulo e perseguidor da época de Pedro demonstrava desobediência e hostilidade. Em especial, os judeus, que não creram na palavra, que não creram no Evangelho, e ainda assim perseguiam os cristãos. Então podemos concluir, meus irmãos, que a pedra viva salva aqueles que a recebem, e condena aqueles que a rejeitam. Então nós podemos lembrar de João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Somos também sacerdócio santo, assim como foi falado, e somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Mas o que significa
esse termo, né, sacerdócio santo, significa que nós temos agora, em Cristo Jesus, acesso ao trono de Deus. Antes havia um obstáculo, no entanto, o véu se rasgou. E agora nós temos acesso direto ao trono de Deus. E ainda mais, nós temos o privilégio de atuar como sacerdotes uns dos outros. Assim como diz Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, esse acesso direto ao trono de Deus nos tornou filhos de Deus, nos tornou conhecidos dele, e de maneira que a nossa oração ela é poderosa e eficaz. Quando nos reunimos aqui na vigília, orando pelos enfermos, pelas nossas circunstâncias, muitas vezes nossas orações estão carregadas de incredulidade. No entanto, nós podemos ter a certeza de que a nossa oração é poderosa e eficaz. Porque não depende de nós, depende de Cristo, depende do Espírito Santo. Ele é o dono da obra. O processo de mudança bíblica, meus irmãos, tem início quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você compreende, quando você faz uma autoconfrontação e compreende os pontos ali onde você está escorregando, onde você está ofendendo a santidade de Deus. Partindo desse princípio, ao se arrepender, Deus lhe capacita a você concretizar em sua vida as mudanças que vão agradar a Ele, que irão resultar em bênçãos na sua vida. E à medida que você obedece à palavra de Deus, irão ocorrer mudanças na sua vida em direção à maturidade. Era disso que Pedro estava tratando com os irmãos. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, né? Por mais que vocês estejam passando por sofrimentos, por dificuldades, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E isso vale para nós. Não é porque estamos passando por dificuldade que estamos liberados para pecarmos deliberadamente. Nós precisamos manter a nossa santidade, manter a nossa pureza de coração. Partindo agora, meus irmãos, ao terceiro ponto. O cristão verdadeiro conhece a sua identidade e o seu propósito. Do versículo 9 ao versículo 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E aqui, meus irmãos, Pedro está reforçando mais uma vez. No capítulo 1, se os irmãos tiverem oportunidade de relê-lo, vocês verão que ele reforça todo o tempo ali, olha, vocês são salvos, né? Aquilo que os salvou não é perecível, mas é imperecível, né? Ele está sempre reforçando a santidade, vocês estão sempre guardados, vocês são herdeiros, e aqui ele reforça novamente. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Será que todo cristão sabe disso? Será que todo cristão toma posse, né, dessa identidade, vamos dizer assim? Porque aqui é a característica de todo salvo. Você faz parte disso. Da geração eleita, do sacerdócio real, nação santa e povo escolhido. Por que geração eleita? Porque nós tivemos o privilégio de sermos adotados. Romanos 8,17 diz que se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então nós participamos dos seus sofrimentos, participaremos da sua glória também. Que grande encorajamento que Pedro deu a esses irmãos. Tivemos a geração eleita, por exemplo, né? Já falamos, né? O sacerdócio real, que nós já havíamos falado também. Como que nós podemos atuar como sacerdotes reais? Podemos interceder uns pelos outros,
adorar juntamente aqui com os irmãos, com a nossa família de Deus. Devemos evangelizar, devemos prestar serviços à comunidade, serviços que glorificam o Senhor. Devemos demonstrar amor de Deus na prática, né? Nós devemos realmente sair da teoria e colocar isso em prática. Esse é o sacerdócio real. A igreja tem acesso irrestrito ao rei e a seu trono, porque seus membros estão incluídos na família de Cristo. Nação santa. Sabemos que santo significa separado. Então, a nação santa significa aqueles que são separados, que estão sob o senhorio e o domínio de Cristo. Povo escolhido. Quando o Senhor retornar, haverá apenas um povo, unido em comunhão no banquete nupcial do Cordeiro. Gostaria de convidar os irmãos a fazer a leitura aí de Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém, irmãos? Será que nós estamos nos preparando para esse grande banquete? Será que nós estamos buscando crescimento espiritual, buscando amadurecer na fé diariamente, negando a si mesmo, rejeitando as obras da carne, todo tipo de maldade? Nós temos essa promessa, e essa promessa, ela é uma certeza. Isso deve nos motivar a viver um evangelho, uma vida digna do evangelho. E nós temos, meus irmãos, como os versículos dizem, isso não são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, não são somente credenciais, não é somente um status, não é somente a identidade. Toda identidade, ela é seguida de um propósito. Qual que é o nosso propósito aqui? Nosso propósito é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É realmente cumprir a grande comissão, cumprir o ID, o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está sempre conosco, independente das circunstâncias. Continuando aqui no versículo, Pedro cita Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 10, né? Pedro fala aqui: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E olha o que Oséias diz, lá no capítulo 1, versículo 10. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados de filhos de Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Então, Deus havia dado um veredito contra Israel, que foi revertido posteriormente. E ele promete a restauração do povo de Deus no fim dos tempos. Então, meus irmãos, essa é o encorajamento que Pedro dá. Independente do sofrimento, das circunstâncias, é aí que nós devemos ser ter mais afinco com as nossas disciplinas espirituais. Devemos buscar mais a palavra de Deus, devemos nos ajoelhar mais em orações, devemos buscar mais da palavra de Deus. O que acontece muitas vezes é que, durante o sofrimento, nós deixamos de lado e acabamos relaxando. Mas que o Senhor
na sua perseverança, na sua soberania de nossas vidas, nós possamos sempre glorificá-lo e cumprir o nosso chamado de evangelizar, de anunciar às nações. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, Pai, obrigado pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu muito mais, ó Pai, daquilo que pensamos ou imaginamos. Nós, na verdade, não éramos merecedores, mas o Senhor, Pai, voluntariamente morreu ali na cruz, Pai, ressuscitou ao terceiro dia e nos fez, ó Pai, pedras vivas. Nos ajuda, Pai, a cumprirmos o nosso papel na nossa vida cristã, Senhor, a servirmos, ó Pai, na igreja como pedras vivas, sendo utilizadas, ó Pai, para a edificação desse edifício espiritual, Pai. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos confrontar também, a sempre buscar a chegar-se próximo do Senhor, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.